7h01, estamos de volta e conforme eu anunciei no bloco anterior, eu tenho a grata satisfação de receber aqui o ex-deputado federal e atual presidente do Instituto Teotônio Vilela, um órgão de estudos e pesquisas ligado ao PSDB, Márcio Bittar. Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Márcio, recentemente, eu teve ontem aqui o secretário-geral da Executiva Municipal do Partido, Francisco Nazareno, falando sobre as eleições municipais. Eu acho que você não vai falar desse assunto, né? Porque como presidente do Instituto Antônio Vilela, você está com preocupações mais amplas. Que preocupações são essas e qual foi o objetivo dessa ida recente a Cruzeiro do Sul? Olha, de fato, o Francisco, né, que é o secretário-geral, esteve aqui. Eles estão conduzindo o processo da eleição municipal. O papel do ITV e o papel de quem está há mais tempo nessa luta, na discussão política e tudo mais, muitas vezes é preservar ou ajudar a preservar, né, a democracia. As pessoas, mesmo dentro dos partidos, elas agem como se a democracia fosse apenas o ato de votar e ser votado. É muito mais do que isso. E principalmente você respeitar as regras. Né? Respeitar, no caso geral, você respeitar a Constituição, não se achar acima da lei. E nos partidos você respeitar os órgãos internos, as instâncias partidárias. Mais importante até do que o diretório acertar ou errar em uma decisão é ter mantida a sua autonomia, não atropelar o estatuto. Então o diretório municipal de Rio Branco, às vezes eu vejo na imprensa algumas notas aqui e ali, dizendo que o deputado Rocha vai chegar e vai resolver quem é o candidato. Vão conversar com o Márcio Bittar e vão resolver quem é o candidato. E isso é folclore, porque na verdade quem tem o poder para resolver quem é o candidato, se faz aliança, se não faz aliança, se indica o prefeito ou vice, etc., é o diretório municipal. E isso é fundamental. Então, em primeiro lugar, o diretório municipal está fazendo isso, tem o poder de executar essa missão e é ele que vai definir. Nós temos 3 pré-candidatos, eles vão fazer uma prévia agora esse mês e aí vai ficar apenas um nome. Eles reuniram-se comigo a semana passada, eu vim para ir para Cruzeiro do Sul, mas me reuni com eles. Fiquei muito comovido com um chamamento que fizeram, reconhecendo que se eu aceitasse ser o candidato a prefeito, seria o nome do partido que eles indicariam. Mas eu venho dizendo há mais de um ano, desde que terminou as eleições, que não é hora de eu ser candidato. É hora de dar um passo atrás e apostar na renovação, abrir espaço. Eu sempre fiz isso. A crítica de que os políticos não abrem espaço para ninguém e tal, ela não cabe em mim. O PPS, por exemplo, que eu dirigi, elegeu deputados federais que nunca tinham sido candidatos, deputados estaduais, prefeitos e tal. E no PSDB também. Então, eu estou ao lado do diretório e repito, estou junto com eles. A decisão, se for acertada, ou se tiver problemas, mas é ele que decide. Lógico que o diretório municipal deve, para tomar uma decisão importante, ouvir o conjunto de filiados, os pré-candidatos, o deputado federal, o deputado estadual, liderança, para tomar uma decisão mais apurada possível. A ida para Cruzeiro, Arquibaldo, foi maravilhosa. O motivo que me levou a Cruzeiro do Sul com a Márcia, em primeiro lugar, foi o casamento de um grande amigo meu, o Marcelo Tomé com a Brenda. E esse momento é o momento que você volta um pouco no tempo, se vendo, né, se enxergando. A semana passada eu completei 27 anos de casado. E eu me lembrava de indo para Cruzeiro do Sul, eu fui padrinho do casamento junto com a Márcia, e eu me lembrava quando eu era jovem, né, encontrava alguém casado, aí dizia que tinha 10 anos de casado, eu achava assim, nossa, 10 anos, né? Que sujeito velho. É a lógica, né? Você tem 20 anos, 18, né? Você encontra alguém casado, tem 20 anos, você se impressiona, eu me impressionava, né? Às vezes eu contava com alguém com 20 de casados, né? E agora sou eu, que já fiz 27 anos de casado. Foi uma festa linda, assim, é sempre muito bacana estar lá, ser padrinho e tal. Mas evidentemente que indo a Cruzeiro do Sul também houve ações políticas, aconteceram reuniões com o Henrique Afonso, que é o nosso pré-candidato. O Henrique Afonso, para mim, o ganho para o PSDB e para a política é que o Henrique, ele representa a recuperação de valores na política. Nós estamos
talvez a maior crise que a esquerda tenha feito no Brasil, a crise econômica, que as mulheres e os homens sentem na hora que o dono de casa vão pagar a sua luz, vão comprar sua feira, enfim, vão abastecer seu carro. A crise política, porque a própria base não se entende, mas talvez a pior de todas elas seja a crise moral, né? A crise da escassez de valores. E o Henrique Afonso, eu me animo muito com ele, né? E, aliás, não sou só eu. O PMDB queria o Henrique filiado ao PMDB para ser o seu candidato, e nós tivemos o privilégio de tê-lo nos nossos quadros. Aí fizemos reuniões com o Henrique, com os pré-candidatos a vereador. E aí eu vinha na segunda-feira de noite, porque eu ia para Taumaturgo e Porto Volta. Essa viagem acabou não acontecendo e eu fiquei meio parado em Cruzeiro do Sul na segunda-feira. Aí segunda-feira de manhã eu fui caminhar na rua, fui a uma academia que é muito bacana, que tem lá, que é na região dos Padres, onde eles têm uma influência muito grande na história e no momento atual de Cruzeiro do Sul. E aí foi legal, porque você se sente um cidadão do local, né, do ambiente e tal. E aí fui para Brasília ontem. Ontem teve uma reunião do ITV Nacional, eu faço parte, eu ajudei a elaborar a agenda do ITV Nacional do ano passado, ela foi cumprida, e agora estamos fazendo, ontem foi uma reunião grande, longa, para traçar a agenda do ITV para esse ano. E a agenda do ITV Nacional, junto com os estados para esse ano, não poderia ser diferente, está muito ligada à preparação, ao auxílio aos pré-candidatos a prefeito do Brasil inteiro. Mas você citou a crise política, a crise econômica que nós estamos vivendo. A última informação que eu li, do ponto de vista do PSDB, era que o Aécio já estaria com uma aceitação, uma credibilidade menor do que o número de votos que ele recebeu nas eleições. Você acha que essa crise acaba afetando todo mundo, indistintamente, que a população acaba, em função do que nós estamos vivendo hoje no país, olhando para todos os políticos como se eles fossem todos iguais? Olha, eu me sinto um privilegiado, me sinto mesmo, quando eu sei que fizeram pesquisas em Rio Branco e eu apareço com uma grande aceitação e com uma baixa rejeição. Mas eu acho que, no geral, há sim um desgaste da política como um todo, né? E acho que aí praticamente ninguém sai imune desse processo. Agora, por outro lado, esse é um momento muito longe de uma eleição nacional para você qualificar uma pesquisa. Então, é natural que apareça uma rejeição hoje, nos políticos de forma geral, maior do que aquela que acontecerá nas eleições, vamos dizer, de 2018, quando de fato as pessoas vão prestar atenção em quem elas vão eleger para o próximo governo. Com relação ao Aécio, o que eu tenho certeza, Arquibaldo, não é apenas uma intuição, mas é uma convicção, o Aécio, nesse caminhar, ele será de novo candidato a presidente do PSDB. Na minha opinião, esse modelo que governa o Brasil, que governa o Acre até antes, que é o modelo da esquerda, aqui na América Latina, quebrou a região, não foi só o Brasil, faliu as instituições, ele trouxe a crise econômica praticamente na América do Sul inteira. Ela é uma página que se esgotou. Esse modelo está esgotado, né? Essa coisa da intervenção na economia, de você não reconhecer que o gerador de riqueza é a vocação individual das pessoas. Enfim, então ela arrebentou o país. Uma gastança desenfreada, falta de controle. Por exemplo, a presidente da República esteve ontem de novo, ontem, né, no Congresso Nacional, numa pura peça de marketing, que a esquerda faz muito. Por exemplo, a União Soviética, a época da União Soviética nunca foi rica per capita como os Estados Unidos, mas gastavam muito mais em propaganda do que os Estados Unidos, que já eram a maior potência econômica do mundo. Quando a presidente vai ao Congresso, é muito mais uma peça de marketing, é muito mais o marketing decidindo, porque o conteúdo da proposta não existe. Eu estava lendo agora há pouco o que ela fez há um ano, no começo do governo. Para você ter uma ideia, 2/3 das metas que ela estabeleceu, ela não cumpriu. 2/3, não virou absolutamente nada. Dos 57 projetos que ela anunciou, ela fez apenas 6. Quer dizer, então é uma peça de marketing que foi fazer ontem de novo. Ontem, por exemplo, qual era a peça de marketing? Era mostrar que está viva, né, que tem força, tomou iniciativa. É peça de marketing. O que ela disse mesmo, foi reiterando
velhos chavões que fez ao ano passado e que não aconteceu. Então, eu acho que esse modelo esgotou e que agora o Brasil, nas próximas eleições, vai finalmente acontecer a alternância de poder. E para mim, o Aécio tem uma grande chance, nesse processo de alternância de poder, de ser o próximo presidente do Brasil. E o meu papel, estando nesse meio, trabalhando na direção nacional do partido, agora próximo a vários governadores que compreendem a importância da relação regional com o Peru. Você vê agora, por exemplo, elegeu o novo presidente da Argentina, o Maurício Macri, e ele já foi dizendo de cara que o Mercosul precisa sair da letargia que ele se encontra, e ele está defendendo que o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, busquem se incorporar nesse grupo de 12 países, porque é um mercado imenso que se abre, e, repito, e muito dele através do Peru, que para o Acre, na minha opinião, do ponto de vista econômico, é o futuro do Acre. Se nós tivermos um novo governo que trate isso de forma profissional, que estabeleça as relações exteriores do Brasil a partir do interesse nacional e não ideológico, como é a turma que governa o Brasil hoje. Exemplo, eles dão preferência à Bolívia. A Bolívia não tem nada com a gente, aumentou a produção de cocaína em larga escala, entulha cocaína para o Brasil. O Brasil é consumidor, em média, 4 vezes mais do que qualquer outro consumidor de cocaína no mundo. Não é à toa que a explosão da violência aconteceu no Brasil. Essa coisa de que o Brasil é o país ordeiro já era faz muito tempo. Nós somos hoje proporcionalmente o 11º país que mais mata no mundo. Em termos absolutos, somos o primeiro país que mais mata no mundo. E isso, logicamente, tem a ver com o aumento do consumo de cocaína, que muito dele vem aqui na Bolívia. E a Bolívia é tratada como se fosse um parceiro brasileiro, o que não tem nada de amiguinho. Então, se tivermos um novo governo que trate as relações internacionais do ponto de vista do interesse nacional, e nós estivermos aqui no Acre pessoas que incorporem o Acre a esse projeto, nós podemos sim, eu que tenho 52 anos de idade, eu ainda posso ver em 20 anos o Acre ter uma nova realidade, uma realidade de riqueza, substituindo as dificuldades que temos hoje. Então é um pouco a minha vida, meu papel é estar perto, estar com essas pessoas, porque se o PSDB ganhar a próxima eleição, essas pessoas estarão governando o Brasil. Márcio, antes que acabe o nosso tempo, temos 1 minuto ainda, qual o seu futuro político? Olha, eu não disputo mais eleição proporcional, né? Isso não é desdém, ao contrário, eu tive o maior orgulho de ser deputado estadual, deputado federal 2 vezes. Esse meu último mandato, eu estive nos 3 primeiros anos entre os 50 deputados federais mais atuantes da Câmara Federal. No último ano, que foi o ano da eleição de governador, portanto, um ano bem puxado, e eu fui o candidato a governador, me preparei para isso, né? Mesmo assim, eu estive entre os 100 parlamentares do Congresso Nacional, mais influentes do Congresso Nacional. Enfim, então acho que cumpri bem meu papel, mas não disputo mais a eleição proporcional. Se eu disputar eleições em 2018, será a eleição majoritária. Para o Senado, para governo, enfim. Mas também não é imposição. Eu já disse há muito tempo, eu quero e continuo ajudando a formar uma aliança, e não precisa, Arquibaldo, ser a maior aliança do mundo. Eu ouço várias vezes, através da imprensa, dizer que a oposição não é unida. E não é para ser mesmo. Porque você tem na oposição ao PT tudo. Você tem, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem oposição à esquerda por convicção, por valores, portanto eu nunca estive com o PT. É porque eu não acredito neles, eu já fui comunista, eu sei do que eu estou falando. Então, esse é o modelo que quebra e quebrou o país. Mas você tem um monte de gente que está na oposição porque é mais fácil de se eleger, porque tem espaço eleitoral que não teve no governo. Então, como é que você une isso? Você tem partido que esteve conosco na oposição no ano de 2014, que hoje tem uma nova direção e que diz uma frase que, para mim, ela é absolutamente ridícula e mostra como esse monte de partido não sabe o que faz da vida. Você tem partido que diz o seguinte: olha, eu não sou nem a favor nem contra. Mas o que é isso, então? Você não tem programa, né? E, na verdade, isso traduz o fato de que, dependendo da proposta
pode até ficar com o governo. Então, quer dizer, uma oposição por conveniência. Então você tem oposição, de fato, que é por conteúdo, porque não concorda com o modelo, né? A esquerda ela não tem valor, ela é absolutamente imoral, para chegar ao poder e para ficar no poder, ela topa toda a parada, qualquer coisa ela faz. Mas você tem oposição por conveniência. Então, não precisa unir tudo isso. Você precisa unir um grupo que saiba o que quer fazer ao tirar o PT e os seus aliados do governo. Eu faço parte desse grupo. A missão que me couber em 2018 eu vou enfrentar sem nenhum problema, mas sem impor nada. Está muito cedo e o tempo vai definir o que é que cada um vai ser lá em 2018. Márcio, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Rio Branco. Eu que agradeço. Revelo. Satisfação toda minha. Bom dia a todos, fiquem com Deus, um abraço, muito obrigado. Bom dia também ao meu querido amigo Edson Bittar, que nos visita aqui. Obrigado, viu, Edson, pela visita. Obrigado aqui ao pessoal da casa, ao Fred, aqui nosso coordenador de estúdio, ao nosso amigo da engenharia, o Neto, nosso amigo aí do Master também, a dona Núbia, e ao nosso diretor interino, Michael Jackson. Muito obrigado, em especial a você que nos acompanha aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Bom dia, Rio Branco. E fica aí durante a programação, 10h45, Jocely Abreu e Crespo comandando o programa da Jô, e às 7h30, Antônio Muniz virá com as entrevistas do Boa Noite Rio Branco. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Conto com a sua audiência. Tchau.